Boa noite, estamos começando o programa Bate-Papo Legal, que tem apoio do Viva Mais Saudável. Hoje a entrevista é pelos espaços jurídicos com a advogada doutora Sandra Duarte e o tema de hoje é evidências e julgamento do ex-presidente por crimes contra o Estado e limites do Judiciário. Uma boa noite para quem quiser enviar a sua pergunta. Pode enviar a sua pergunta durante a entrevista, nós fazemos para a doutora Sandra. Lembrando que o programa Bate-Papo Legal tem transmissão pelo canal TP Fest. Uma boa noite. Estamos aguardando a conexão. Olá, tudo bem? Olá, doutora. De novo aquele problema no meu celular. Meu, De novo. acho que agora vai. Agora Peraí. tá. Agora foi. Pronto, agora foi. Tava carregando, agora deu certo. Tava carregando. Boa noite, doutora. Seja bem-vinda ao programa Bate-Papo Legal pelos Espaços Boa Jurídicos. noite. Doutora, o tema hoje é evidências e também julgamento de ex-presidente por crimes contra o Estado e limites do Judiciário. Eu gostaria que a doutora se apresentasse, para quem não te conhece. Mas acredito que a gente está com probleminha na transmissão da doutora Sandra. Vamos aguardar aqui. O sinal da doutora Sandra está travando. A gente vai estar aguardando. Eu acredito que a doutora deve ter caído. Vamos tentar chamar a doutora novamente, porque a live dela está travando. Vamos enviar o convite novamente. O convite foi enviado, vamos aguardar. Agora foi. Vamos lá. Agora foi. Desculpa. Agora É que foi. eu tô em Imagina. Fortaleza e eu tô no hotel, o sinal aqui tá bem instável. Imagina, doutora. Então, o tema de hoje é evidências e também julgamento de ex-presidente por crimes contra o Estado e limite do Judiciário. Eu gostaria que a doutora se apresentasse para quem não te conhece. Bom, boa noite. Meu nome é Sandra Duarte, eu sou advogada criminalista, atuo fortemente contra a pedofilia, defendendo as vítimas de feminicídio, defendendo as vítimas de violência sexual, atuo no Tribunal do Júri e sou perita em ênfase em perfilamento dos jurados. E, doutora, então eu começo a perguntar qual a diferença entre a prova material e a prova circunstancial em um processo e como a lei processual atua e trata o valor probatório de cada uma. Olha, nós temos uma grande diferença entre as provas. Nas provas, elas têm que ser bem elaboradas, elas têm que ser bem dirigidas, no caso. Nós temos duas fases probatórias. As fases probatórias, tanto na fase inquisitória da delegacia, na fase de pesquisa e tanto na fase de julgamento. Então, cada tipo de prova, temos no direito a cadeia de custódia, aonde se quebrar essa cadeia de custódia, pode acontecer um erro de tipo, no caso, uma denúncia ser mal feita ou recebida de forma errônea, e o advogado ele tem que estar focado e muito bem observando cada um. E no contexto do seu trabalho, qual a importância da cadeia de custódia para garantir que as evidências, seja elas digital ou pericial, possa ser aceita, usada e até mantida com a sua validade em juízo? Olha, a cadeia de custódia nós temos, quando o advogado é contratado, se ele for contratado desde o início do inquérito, tem que verificar toda a veracidade. Se for prova por WhatsApp, ou se não uma prova que não se observa, tem que verificar o conteúdo da onde está vindo essa prova, a veracidade da onde ele está vindo. Baseado nisso, observando se não teve quebra em algum sigilo,
algum celular que foi aberto sem ter a devida lacre. Então, toda a cadeia de custódia ela tem que ser muito bem observada. Como é que a pessoa foi ouvida na delegacia? De que forma, se não foi coercitiva, se as perguntas não foram ofensivas. Então, tem que ser muito bem cuidado sobre isso. E o que seria o ônus prova e quais são as principais regras dessa distribuição desse ônus? E existe alguma situação específica que ele pode ser invertido ou modificado pelo juiz? As regras dessa distribuição? Olha, primeira coisa, o ônus da prova cabe quem está acusando, né? Então, assim, estou acusando porque eu estou com óculos. Um exemplo, bem duro, mas um exemplo. Eu tenho que provar que ela está com óculos, eu tenho que provar que existe isso. E como que eu vou conseguir essa prova? Essa prova é feita mediante, e aí eu volto a ser redundante, né? Mediante um advogado onde está bem calçado, está com o arcabouço bem feito, para que se tenha essa prova robusta e que não há falhas. Existindo uma falha numa prova, o advogado da outra parte consegue ceifar e até acabar com o processo. Doutora, e em que consiste a teoria das árvores de frutos envenenados e como ela impacta a aceitação das evidências obtidas de forma ilícita e ilegítima no orçamentário jurídico brasileiro? Vamos lá. Teoria dos frutos envenenados. Chegar com uma prova que sabe-se que ela não vai ter validade jurídica, tá? Então, nós, os direitos, falamos que é uma teoria de provas de frutos envenenados, porque é uma prova que já chegou danificada, é uma prova que chegou já sabendo que é nula. E quando se usa a massa do judiciário fazendo isso com má intenção, é óbvio que ali já está com a má-fé litigada, já está com a má-fé mostrando, gastando a máquina do judiciário, juiz, vai gastar cartório, vai gastar oficial de justiça, sabendo já que entrou só para tumultuar o processo, só para bagunçar. Então, observando ali, o juiz na hora, ele pode até colocar uma litigância de má-fé, que é a forma de falar que ele não está atuando de forma correta. E considerando a importância da legalidade da prova, como o Supremo Tribunal Federal deve lidar com as evidências que envolvem as autoridades públicas de alto escalão? Então, nós estamos hoje falando do Supremo Tribunal Federal. Que está uma bagunça, assim, teoricamente, porque muitos não defendem o que está acontecendo, muitos defendem o que está acontecendo. Então, ao meu ver, tá? Estou falando ao meu ver. Tem muita coisa ali que está errado, tem muita prova ali que não era para ser usada e, infelizmente, estão passando pelos olhos e deixando passar. Então, na verdade, se fosse feito por alguma outra ação ou por alguma outra pessoa sendo culpada, não seria feito dessa forma. Então, está bem difícil hoje em dia. E, doutora, o judiciário pode prender o ex-presidente mesmo antes da condenação definitiva? Pode. Ele pode por quê? Independente, né, do que aconteceu e de que partido do que deixou de fazer, a gente não está falando aqui de partido, tá? Mas ele pode desde que haja fundamentos fortes, tá? Risco, ordem pública, que mais? Ele pode estar tentativa de obstrução à justiça, ou se não alguma fuga, ou uma ameaça à democracia, mas em via de regra, tá? Em via de regra, é uma exceção. O Estado de Direito, ele começa a tremer quando acontece isso. Então, pode estar gerando também uma ponta de perseguição. E, doutora, a prisão domiciliar e a tornozeleira em ex-presidente é uma medida exagerada ou não? Depende, Rita, porque assim, se está já agitando uma militância, fazendo pressão política, um discurso de golpista, manipulando provas, a tornozeleira ela não é um luxo, tá? Ela é feito para ser usada de forma correta e certa, mas só para uma opinião, uma satisfação pública no campo de arbitrariedade, sim, ela é exagerada. E é legítimo proibir um ex-presidente de usar as suas redes sociais? Legítimo quando as redes sociais se tornam um instrumento de articulação jurídica, tá? Mas intimidar é muito perigoso.
Restringir a voz política fere a liberdade de expressão e abre precedente para qualquer oposição. Então, assim, é muito perigoso isso que está acontecendo. O Supremo Tribunal Federal, ele está defendendo a democracia ou ultrapassando os seus limites, doutora? Olha, esses dois argumentos são bem fortes, Rita. O que eu posso falar, assim, há quem diga que o STF ele está protegendo a Constituição, tá? Ele está ali velando a Constituição, e tem que diga que está protegendo por causa que tem uma ameaça real. Muitos, tá? Alegam que há ativismo judicial na concentração de poder, porque são poucos ministros. E aí é aquela história, quem está vigiando quem? Quem está acontecendo quem? Então tá bem difícil. O juiz que investiga, ele pode ser o mesmo que julga, doutora? Segundo o modelo tradicional, não. Tá? Não, isso viola o princípio da imparcialidade. Mas na prática, em casos muito excepcionais, né, o STF tem mantido o relator. Isso me preocupa muito como advogada, como leitora da lei. Se o juiz participa de uma investigação, já não chega com um espírito neutro no julgamento. Tá? Isso, na vida, não existe. Só está existindo ali, infelizmente. E um ex-presidente pode ser condenado por tentativa de golpe, mesmo sem ter entrado com o tanque no Planalto, digamos assim? Sim, assim, o golpe moderno não é o tanque, é a estratégia de discurso, redes sociais, de articulação institucional, a manipulação, planejar, incentivar. Então, a ideia foi essa. O planejamento incentivou, fez a história. Então, a ideia foi essa. E existe riscos de transformar a justiça em instrumento político? Sempre existe. É triste, o direito ele perde sua dignidade quando ele vira arma de partido. A lei precisa ser aplicada com firmeza, mas com muito equilíbrio. Por isso que ela é cega e ela escuta. A justiça ela tem que ter o limite de parar de virar um espetáculo. Tá? O espetáculo deixa para os políticos, de toga. O espetáculo de toga é muito perigoso, porque ali você está ministro, você não é a vida inteira ministro, você não é a vida inteira a pessoa que está ali. Você está naquele momento, e uma hora vai ser trocado. Então começa a ficar feio o espetáculo. E ex-presidente, ele tem o fórum privilegiado em tudo ou não? Não. Infelizmente o fórum acaba quando o mandato termina. Só permanece se o suposto crime tiver relação com o exercício do cargo. Crimes eleitorais de opinião, conspiração de pós-mandato vão para a primeira instância, mas nem sempre é o que acontece. E por que o judiciário não deixa esses casos para depois das eleições, doutora? Porque o judiciário ele não espera o calendário político, né? Não adianta, assim. Se há risco de desestabilização, que tem um problema muito grande no país, o julgamento tem que ser rápido. Mas é claro, tem um estiado muito grande, porque está virando uma época eleitoral, então está uma narrativa muito difícil. E o julgamento do ex-presidente, ele vai fortalecer ou enfraquecer a democracia? Eu entendo que fortalece muito, se feito com equilíbrio, tá? Transparência e técnica. Enfraquece se virar palco de vingança. Aí vira uma disputa ideológica, porque democracia não é para proteger as pessoas, democracia é para proteger o sistema. Doutora, em que medida a transparência do processo para a sociedade pode ser equilibrada com a necessidade do sigilo de certas provas e informações de Estado? Primeira coisa, o sigilo ele tem que ser imprescindível em qualquer parte. Então, assim, é muito difícil entender o que está acontecendo hoje em dia. Está acontecendo, e quando eu converso com meus amigos juristas, nós entendemos que está acontecendo um mundo análogo, um mundo estranho, um mundo que não é comum. E isso é muito ruim, porque a proteção e o sigilo de provas, como eu falei anteriormente, fere a cadeia de custódia se for falha. E isso pode prejudicar demais, muito, mas muito mesmo o julgamento. A gente tem também muitos vazamentos feitos pela mídia. Isso acaba prejudicando de certa maneira, doutora?
Acaba, infelizmente, acaba por quê? Você já chega eivado ali com um certo viés de culpa ou de absolvição, entendeu? Então a mídia, se ela não é uma mídia bem feita, se ela não é uma mídia imparcial, porque a mídia tem que ser imparcial, ela tem que levar a notícia, ela não tem que falar que a notícia é X, Y, Z. Você, repórter, sabe melhor do que eu que eu estou falando. Vocês informam. E aí, quando o informante ele tem um ruído nessa interlocução, acaba tudo. É horrível. E, doutora, na sua opinião, o judiciário deve buscar, o que ele deve buscar ao conduzir o julgamento dessa magnitude? Uma punição exemplar do crime ou a prevenção da estabilidade e da confiança nas instituições democráticas? Eu penso em ambos. Eu penso que tem que ter um sigilo, tem que ter uma causa de cuidado de não ter mais a culpa. Eu penso que tem que ter uma punição se tiver crime mesmo, mas acima de tudo, tem que ser feita uma justiça imparcial. E a gente vai entrar no quadro Perguntas e Respostas dos Internautas. Para quem está acompanhando a live, quiser mandar a sua pergunta, né, na nossa entrevista, pode estar enviando a sua pergunta. Eu tenho a pergunta, doutora, do Fabrício, que é do Rio de Janeiro. O Fabrício mandou: boa noite, doutora. Existe alguma particularidade na distribuição do ônus da prova, ou até mesmo na prerrogativa da defesa, ao considerar a alta posição do réu com a posição de um réu comum? Então, é aquela velha história, como eu falei anteriormente. Primeiro, boa noite, né? O importante é que quem está acusando tem que provar. E se começou a evado a erro ali, o advogado em questão, ele tem que ter um arcabouço, uma noção de jurídico muito bem feita para conseguir quebrar isso. Então, tudo vale do interlocutor, advogado que está fazendo a defesa e o advogado que está acusando. Então, claro, se está numa pessoa que é midiática, como é o caso, vai acontecer várias coisas que a gente não vai entender o que está acontecendo, porque, volto a dizer, tem muita coisa acontecendo ali que normalmente não existe. E a gente tem a pergunta da Leandra, a Leandra é de Franca, São Paulo. Ela manda: quais os maiores desafios na coleta e na admissão das evidências? Primeira coisa, profissional gabaritado para isso. O Estado ele não faz uma reciclagem de pessoas, não faz um concurso de forma periódica para ter peritos nessa área. Os peritos que tem, muitas vezes, não têm nem sequer carro, nem sequer instrumentos para fazer uma colheita, não tem um sistema de computador bem feito, porque para se conseguir buscar um código hash, para se conseguir buscar um sigilo no celular, a coisa é muito difícil e é cara. Então, assim, no Brasil se tem uma delegacia que faz isso ou outra que faz isso e muitas vezes não se faz. Então fica difícil por isso, porque não tem a máquina para funcionar. E a gente tem a pergunta da Michele. A Michele manda: oi, o presidente tem mesmo direito igual, tem o mesmo direito igual a ex-presidiários ou muda? Então, não, a lei da execução penal ela é igual para todo mundo. Ele não tem foro privilegiado, como eu falei anteriormente. Se tivesse no meio da campanha, ou ele tivesse como presidente for preso, sim. Mas nesse caso, não, não muda. O presidente ele vai ter direitos à presidiária, é óbvio. Ele tem direito a uma cela de Estado-Maior por ele estar numa condição de ex-presidente, por ter ensino superior e por ter várias tipificações que a lei de execução penal coloca. E eu vou para a pergunta do Paulo. O Paulo é de São Paulo, ele é até estudante de Direito. Ele manda: boa noite, doutora. Para combater a desinformação, para que a população entenda que o veredito se baseou em fatos e não nas opiniões, qual seria o papel da defesa, da acusação e do judiciário? Primeira coisa, eu não posso falar do amigo, do colega da defesa, nem da acusação, eles estão fazendo um trabalho brilhante, ambas as partes. O problema o que fere aí é o que eu falei anteriormente. O mesmo juiz que julgou o ato anterior está sendo o juiz que está julgando a sentença final. E isso não existe.
Então, aí, nesse momento, quebra a história toda de tudo que a gente aprende na faculdade. Porque um juiz da fase inquisitória, ele não tem que fazer mais nada, porque ele já está evado na história, ele já está magoado, né, dos fatos que aconteceram. Então, ele já tem um pré-conceito sobre a história. Então, isso fica muito difícil. E a gente tem também a pergunta da Cláudia de Fortaleza. A Cláudia manda: boa noite, doutora. Em relação ao sigilo, ele deve ser mantido sobre todos os atos ou apenas sobre provas específicas? Ele tem que ser mantido sob provas específicas, tá? O sigilo ele vai ser feito se for pedido o sigilo de uma forma especificamente o juiz do caso aceitar, ok. Mas assim, o sigilo geralmente são em casos, geralmente, tá? São em casos de crianças, menores, família, casos de grande mídia. Então, nesse caso, que é uma grande mídia, deveria ter feito um sigilo. Coisa que não foi feita. E a gente tem também a pergunta da Sandra de São Paulo. Ela manda: boa noite. A mídia, ela com a sua exposição, pode atrapalhar no julgamento até que ponto? Total, Sandra, minha xará, boa noite. Total, total. Porque a mídia, quando ela não é bem feita, ela leva a induzimento ao judiciário e as pessoas estão sendo julgadas. E é claro, a política é um jogo de emoções. E nesse caso aí, nós estamos usando emoções muito diferentes entre a água e o vinho. E aí bagunça tudo e vira uma confusão. A mídia, infelizmente, ela tem que ser imparcial. E a gente tem a pergunta da Letícia. A Letícia manda: boa noite, doutora. Eu sou leiga no assunto, mas eu gostaria de saber se vai existir um júri e como seria esse júri. Não. No Brasil, nós temos o direito alemão, nós seguimos o direito alemão. Não é o direito anglo-saxônico dos Estados Unidos. Se fosse nos Estados Unidos o que está acontecendo hoje, teria um júri. E seria aquela mídia total, né? Com esse júri seria aquela coisa. No Brasil, não. O júri só são os crimes contra a vida. Então, ali não teve morte, ali não teve um feminicídio, ali não teve nenhum crime doloso contra a vida. O que aconteceu ali foi um crime contra a ordem pública e ele foi julgado por um juiz. Ponto. E acabou ali a história. E a gente tem a última pergunta enviada, que é do Rui, estudante de Direito de São Paulo. Ele manda: boa noite, doutora. Às vezes nos deparamos com acusações de ativismo político. A minha pergunta seria: ao julgar um chefe de Estado, o que o judiciário não pode fazer para que não seja acusado de ativismo político? Então, boa noite. Não deveria ser o mesmo juiz que fez a fase inquisitória ser julgado pelo mesmo juiz que fez a história toda. Isso não bate. E aí, independente de partido aqui, eu não estou falando de partido A, B, C, estou falando como estudante que sou, porque uma vez você é estudante de direito, você é a vida inteira. Eu nunca vi um juiz que faz a parte inquisitória vai lá e já julgar de novo. O que eu quero falar? O juiz da primeira instância, ele julgou um caso X. E esse caso X, eu não gostei. Eu vou apelar. Na hora que eu apelo, esse juiz do caso X da primeira instância já tem sua convicção. Na hora que eu apelo, ele vai subir para o tribunal superior, segunda instância. Na segunda instância, quem vai julgar vai ser desembargadores, que não tem nada a ver com esse caso aqui. Então, ele não está fazendo um juízo de valor. E nesse caso específico, político, o mesmo juiz que pegou as provas é o mesmo juiz que julgou. Então, já ficou viciada a história. Isso já tem até um pré-julgamento, né? Uma pré-definição. Já está até julgado. Então, assim, é muito difícil. A gente olha um negócio desse e fala, cara, vontade de pegar o diploma e rasgar e pisar em cima, porque a gente não aprendeu isso na faculdade e na vida a gente não aprende isso. E a gente está chegando quase ao final da entrevista. Eu gostaria que a doutora deixasse os seus contatos para o pessoal que quiser acompanhar os seus trabalhos. Como pode estar fazendo, doutora? Bom, novamente agradeço a oportunidade de estar aqui presente com vocês. Quem precisar, é só procurar no Espaço Jurídicos, CPFest aqui, que eu sou parceira deles. É importante dizer, o que vocês tiverem
curiosidade de conteúdo, também está à disposição no meu Instagram. Também é só pedir aqui para eles. O Tribunal de Ética veda a gente, né, o advogado, se divulgar. Nos Estados Unidos fazem até banner. No Brasil a gente não pode falar muito, porque senão vem alguém ali e fala, ah, está querendo aparecer. Então, procura aqui a página dos espaços jurídicos. Tem vários colegas, e sempre eu falo a mesma coisa, eu fico até sendo chata, mas procure um advogado da sua confiança, um advogado especialista na sua área, para fazer um bom trabalho. E aqui, neste programa, você vai encontrar várias pessoas. E quem quiser falar comigo, com Sandra Duarte, é só procurar aqui nos espaços jurídicos. E, doutora, faltou algo que a doutora gostaria de estar acrescentando sobre o nosso tema de hoje? Então, é importante para deixar claro é que, infelizmente, estamos passando um momento muito delicado no Brasil. Independente de partido político, nós temos que observar a lei. A lei ela é cega, mas ela escuta e está precisando disso. Nós sabemos escutar mais porque Deus nos deu 2 ouvidos, uma boca e 2 olhos. Se os olhos estão fechados, vamos aprender a escutar mais e só falar com coisa que tiver certeza. E nós estamos, vocês que estão acompanhando aí os espaços jurídicos, a entrevista com a doutora Sandra, os espaços jurídicos, estamos quase chegando no final do ano e devido ao recesso de final do ano, essa é a última entrevista de 2025 com a doutora Sandra Duarte, uma das apoiadoras dos espaços jurídicos. E em nome dos espaços jurídicos e como repórter dos espaços jurídicos, eu gostaria de agradecer a sua colaboração nos espaços jurídicos, sempre pronta para esclarecer as dúvidas dos internautas, sempre trazendo temas bastante relevantes, temas que estão sendo discutidos no momento, trazendo informação, orientação de diverso tema. Então, a gente espera o seu retorno em 2026, aqui conosco, nos espaços jurídicos, e desejamos um feliz ano novo e uma ótima entrada de ano para a doutora. Eu faço suas palavras as minhas, agradeço muito a oportunidade e que tenhamos um excelente Natal, um ano novo repleto de realizações e muita saúde. Que possamos ter um Brasil melhor, um Brasil com vontade de crescer e, acima de tudo, paz, que é isso que a gente precisa. Com certeza, doutora. E é sempre um prazer entrevistá-la sempre com esse riquíssimo conhecimento que a doutora apresenta sempre nas nossas entrevistas. Então, eu agradeço imensamente o prazer de entrevistá-la sempre. E o programa Bate-Papo Legal vai ficando por aqui. Você que quer seguir e acompanhar os trabalhos da doutora Sandra Duarte, você pode estar seguindo ela no @doutora Duarte Advogada. E o programa Bate-Papo Legal vai ficando por aqui. Agradecendo a sua audiência, voltamos no nosso próximo programa. Com certeza, o pessoal aqui da live que está acompanhando aqui a entrevista, o abençoado de Deus mandando que é a melhor, não temos outra. A doutora Sandra Duarte realmente é uma ótima criminalista, então para quem precisar, defesa da mulher também, perita, não tem como a doutora Sandra Duarte. Obrigada a todos os internautas que acompanharam sempre o trabalho da doutora Sandra. Em 2026, ela estará de volta aqui nos espaços jurídicos, trazendo novos temas para a gente estar discutindo aqui. Obrigada a todos. Nós voltamos no nosso próximo programa do Bate-Papo Legal. Boa noite, pessoal.